boa tarde a todos os nossos amigos de mercado, nossos associados em mais um webinar da Abracan. Hoje, um tema muito especial, muito profundo para todo o nosso mercado e para toda a nossa sociedade. Temos aqui convidadas especiais para tratar do tema empresa e o cuidado com a saúde mental. Gostaria de receber com muito carinho ela, que é psicóloga, pós-graduada em gestão estratégica de pessoas e tem ainda especialização em psicodrama. Olha só, achei demais esse psicodrama. Depois você me explica, Andréia, como são as questões do psicodrama. Ela conta com ampla experiência em psicodiagnóstico, atuando na área clínica, em recursos humanos. É muito psi. Muito psi, mas olha, sensacional. E depois você me conta nos backstages como é que funciona o psicodrama, porque hoje o assunto vai render, né, Andréia? E ela, na experiência com o grupo Travax Confidence, há mais de 2 anos e meio, conduz comitês de calibração, programas de mentoria organizacional e gestão de desempenho, dentre outras responsabilidades. Também está à frente de ações de clima e cultura organizacional e dá apoio na produção de treinamentos internos. Seja bem-vinda, Andréia Araújo, com a gente. Oi, Angel. Posso te chamar Obrigada, assim, né? Já te chamo assim, já de Andy. Já virou Andy, As minhas queridas Andréias, que estão sempre aqui com a gente, eu não resisto e é meu modo carinhoso de chamá-las. Fica à vontade. Eu até prefiro que quando fala André, eu penso, meu Deus, a pessoa tá brava. É muito sério, né, Andréia? É um nome forte, né? É um nome lindo, Andréia. Tem um poder. É masculino na Europa. Então, pode chamar de ideia de Andy, prefiro, até acho mais tranquilo. Só fazendo adendo aí a questão do psicodrama, é uma metodologia para trabalhar tanto em consultório quanto em grupos. Então, a minha formação é de sócio-educador. Então, quando a gente olha para grupos, são métodos, né, e técnicas a pessoa que criou, Jacob Moreno. Então, ele fala de toda uma questão social e de grupos quando a gente fala de emoções e de pessoas e afins. Então, você pode usar na clínica e também em escola, empresas e tudo mais. E psicodiagnóstico é a testagem, né, a avaliação psicológica. Então, eu recebo alguém na clínica, eu preciso entender como é que está esse perfil, e aí tem uma série de baterias, de testes, enfim, que é a avaliação, que é isso que é o tal do psicodiagnóstico. Só esclarecendo os psis. Nossa, mas sensacional. E é de uma profundidade, Andréia, né? Eu fiquei realmente curiosa, né, quando eu vi aqui no seu currículo psicodrama, mas muito obrigada aí pela sua presença e aproveitar para agradecer a colaboração do nosso associado, o Travax Confidence, em trazê-las nesse tema tão importante aqui ao nosso mercado. Muito obrigada e bem-vinda, viu, Andy? Obrigada, que agradeço. E agora gostaria de aproveitar para chamar a nossa segunda convidada, a maravilhosa Daniela Sades. Ela que está aqui com a gente, é formada em serviço social e pós-graduada em administração de empresas, com ampla bagagem como executiva de recursos humanos. Já passou por todos os subsistemas, posições especialistas, generalistas e também de PMO, é isso mesmo, Dani? Há 2 anos no grupo Travax Confidence, responde pela área de treinamento e desenvolvimento, onde é responsável por projetos de cultura organizacional, gestão de liderança, universidade corporativa, avaliação, sucessão e carreira. Dani, muito obrigada por estar aqui, seja bem-vinda. É um prazer, Amanda. Obrigada pelo espaço, viu? Espero que seja um tempinho proveitoso para falar desse assunto, né? Ainda numa semana tão doída, tão difícil, a gente voltando para a fase vermelha do Plano São Paulo. Então, eu tenho certeza que se esse é um tema importante para outros segmentos, para o nosso, então, né? Verdade. Hoje vocês tinha até conversado aqui com alguns dos nossos participantes.
vocês vão trocar experiência, vão trazer dicas importantes para esse momento assim tão delicado, né? Que não só o nosso mercado, como você disse, né, Dani, mas a sociedade num contexto geral tá atravessando, né? Então, não, sem mais delongas, aqui não quero me estender, aqui o espaço aqui é de vocês e muito obrigada por aceitar o nosso convite. Dani, eu não sei se é você ou a Andy Eu que que gostariam agradeço. Eu vou compartilhar começar e aqui a depois eu tela. passo a bola para a Andréa. Então vou tá compartilhar bom. minha tela aqui, eu espero que dê tudo certo. Vamos ver. Mais uma vez. Aqui. Foi, pessoal? Vocês podem me dar um feedback? Vocês estão vendo a minha tela? Ainda não, Dani. Ainda não. Então Pode ser que dê um delayzinho, né? Às vezes demora um pouquinho. Tá E agora? Acho que agora foi. Agora foi. Perfeito, então. Dani, só acho que clicar aqui Pronto, já expandiu a tela. É que às vezes tem uns segundinhos, né? Até a mágica acontecer. Verdade. Bom, Bora então lá, vamos meninas. Vamos lá, meninas. Então, oi, pessoal, boa tarde. Eu sou a Daniela, estou aqui à disposição. Inclusive, depois, se vocês quiserem me procurar no LinkedIn ou mandar mensagem no e-mail, a gente deixa aqui no final para a gente manter contato depois dessa. Não é uma palestra, desse bate-papo, né? Dessa oportunidade da gente trocar um pouco. De uma forma um pouco mais profunda, os dilemas, as questões que a gente tem vivido nesse período de pandemia, que uma situação da vida, né? Na realidade, a vida da gente já é assim, mas é que, graças a Deus, a gente reveza, né? Então, às vezes, a vida fica um pouquinho mais apertada e difícil para uma pessoa, depois vem uma outra pessoa, e dessa vez aconteceu de que está todo mundo no mesmo barco. Está todo mundo vivendo dilemas bem difíceis. Eu não conheço uma pessoa que diga que passou de pés enxutos por esse período de pandemia que ainda não acabou, porque a gente tinha um sentimento, né, de que em dezembro as coisas melhorariam, mas não melhorou. O Brasil ainda está bem atrasado nesse processo de vacinação, a gente sabe que ainda vai demorar um pouquinho para as coisas melhorarem de fato. Então, até lá, a gente precisa pensar em mecanismos para preservar a nossa saúde mental, recuperar o que a gente perdeu da nossa saúde mental, enfim, para estar minimamente bem, né? E eu tenho certeza que tudo que a gente aprender aqui, mesmo depois da pandemia, a vida vai melhorar, as coisas vão ficar mais fáceis, mas o que a gente aprende é que a gente leva para a vida. Então, eu tenho uma frase aqui para a gente começar. É uma frase que é uma das mais especiais. Eu não sou muito da turma da filosofia, sabe? Que sempre tem uma frase de impacto. Eu não sou assim, não. Mas essa frase, eu acho que ela é uma espécie de oração de cabeceira para mim. E ela casa muito com tudo que a gente está vivendo hoje, né? Então, ela diz assim: nada posso lhe oferecer que não exista em você mesmo. Não posso abrir-lhe outro mundo além daquele que há em sua própria alma. Não posso lhe dar, a não ser a oportunidade, o impulso, a chave. Eu o ajudarei a tornar visível o seu próprio mundo, e isso é tudo. Então, eu costumo brincar que todo esse processo de entendimento dos mecanismos da nossa saúde emocional é um processinho que demanda duas ferramentas, né? Saca-rolha e chave de fenda. Então, a gente pega o saca-rolha, tira as coisas e depois coloca de volta de uma forma mais ajustada, mais acertada. Então, todos os dilemas, todas as questões, elas são internas, elas estão aí com você, mas também todas as soluções estão aí com você. O objetivo dessa conversa é primeiro falar um pouco sobre saúde mental, falar um pouquinho também sobre os transtornos, porque a gente sabe que tem muita gente adoecida, pode ser que não seja você, mas às vezes é um familiar, um colega de trabalho, então a gente vai falar um pouquinho também sobre rede de apoio, como que você pode apoiar uma pessoa que trabalha com você, o seu gestor, o seu funcionário. Então, eu não sei de onde vem a necessidade. O que eu sei é que todo mundo conhece alguém que está precisando de apoio. E a gente vai falar um pouquinho sobre como apoiar sem adoecer.
entendendo os gatilhos que geram, né, o aumento da ansiedade, como que você pode fazer para dar uma seguradinha, e não deixar que as coisas percam, né, o prumo correto, o equilíbrio, para você tentar minimamente se manter equilibrado. Depois a Andrea vai entrar e vai falar um pouco sobre inteligência emocional, então numa linha um pouco mais preventiva. Então, a gente tem uma jornada aqui de uns 50 minutos. Eu queria que a André fosse me sinalizando o tempo, porque eu não estou vendo aqui. Deixa eu até colocar um celular aqui do lado. Mas, ideia, quando for passando 15 minutos, 20 minutos, você me fala que eu tenho que te devolver com 20. Para poder dar tempo da gente abrir um pouquinho para perguntas no final. Uhum. Então, vamos para esse caminho de solução, né, gente? Então, primeiro, vamos contextualizar o que a gente está vivendo. A gente está vivendo uma pandemia sem precedentes, então, os nossos antepassados passaram por situações semelhantes, mas a gente aqui, a gente nunca tinha passado por uma situação tão difícil de saúde pública, que pega todo mundo, que não tem rico, pobre, independente de gênero, raça, tá todo mundo no mesmo balaio, todo mundo na mesma situação. E isso gera um estado de incerteza e insegurança para todas as pessoas. Crianças, adultos, idosos. Isso gera hesitação na hora de agir. Então, a gente tem aquela hesitação para fazer qualquer coisa. Você tem receio de ir num bar, eventualmente. Então, algumas pessoas até de ir a um restaurante. Então, você tem receio de fazer as coisas que sempre foram, né, parte da vida da gente. Você tem receio de fazer um investimento. Você tem receio de viajar, mesmo que seja uma coisa segura, você tem medo de trocar de emprego, você tem medo de permanecer nesse emprego. Então, é uma situação que a gente hesita a todo momento por conta desse sentimento de confusão de posicionamento. Então, é um estado de confusão de posicionamento. Então, em que todas as pessoas elas começam a questionar desde coisas que aparentemente eram simples e que hoje são vistas para muitas pessoas de uma forma escandalosa. Como eu falei para vocês, ir a um bar antigamente, né? Antigamente, há um ano atrás, a gente fazia happy hour. Hoje em dia, dependendo da circunstância, é motivo de um escândalo. Treinamento. Então, eu não posso dar treinamento presencial na empresa que eu trabalho, sendo que eu sempre fico cobrada demais por isso. As convenções, os encontros, tudo isso é escandaloso hoje em dia. Então, é uma confusão muito grande, porque tirou a gente do sentido de normalidade. Eu não vou falar de novo normal, nem de velho normal, eu acho que isso é uma grande bobagem. Mas a gente vai falar muito sobre o que é esse momento que a gente está vivendo e como passar por ele. Pois bem, eu queria começar refletindo com vocês sobre esses temores. Então, eu queria que você tirasse uma foto dessa tela, ou que você anotasse as coisas que estão escritas aqui. E essa apresentação ela vai ser cheia de perguntas, né? Então, eu queria começar com um bloco bem simples e bem direto, para que você comece a entender um pouco mais o que está acontecendo contigo nesse momento. Então, o que mais você teme hoje? Então, o que você está temendo? Tem uma cachorrinha aqui, gente, que vai começar a latir, tem um carro de som passando aqui na rua. É o normal, né, de agora. Vamos normalizar essa situação, daqui a pouco ela para. Senão eu pego ela no colo e ela para. Então, o que você mais teme? Então, cada pessoa, né, teme nesse momento uma coisa diferente. Então, você teme o adoecimento? Você teme a sua vida? Você teme a vida de um familiar, de um amigo? O que você teme hoje, né? O que é que está te gerando algum desconforto? A segunda coisa é o que você precisa enfrentar hoje. Então, eu acredito que a maior parte das pessoas que estão assistindo, elas estão empregadas, mas tem um familiar muito próximo, o marido, o filho, a esposa que está desempregado, né? Mas quais são as questões que precisam ser tratadas, sabe? De fato, é uma situação de saúde, é uma situação financeira, enfim, o que você precisa enfrentar hoje?
É um problema com o chefe, então, que você não consegue se dar bem com ele, uma pessoa na equipe que quer puxar teu tapete e que vocês não têm uma relação ética. Então, o que você precisa enfrentar hoje em dia, né? Depois, o que está tirando o seu sono? Então, quando você coloca a cabeça no travesseiro, você fica ali com pensamentos ruminatórios, sabe? Igual o boi mesmo, que fica ruminando ali o alimento. O que você está ruminando à noite? O que está tirando o teu sono? Ou, se não está tirando o teu sono, o que está te fazendo dormir demais, né? Porque às vezes, quando a gente está numa situação que não é muito agradável emocionalmente, você dorme demais também. Ou ainda, o que você está procrastinando? Então, quais são as coisas que você está deixando de fazer? É organizar a sua agenda de trabalho? Quais são as reuniões que você está deixando para depois? A exposição, a visibilidade do teu trabalho que você está deixando de fazer? E, por fim, o que está te cansando? O que está exaurindo, roubando a tua energia, te tirando do prumo, sabe? Te deixando sem vontade de fazer as coisas? O que é aquilo que faz com que você, sabe, não tenha vontade de comer direito, ou coma demais, ou não tenha vontade de fazer uma atividade física? Eu queria que você parasse de uma forma muito primária para pensar no teu momento de vida. E essas são as perguntas que eu deixo de pano de fundo para você. Se a gente tivesse um pouquinho mais de tempo para fazer uma roda de conversa, né, uma reflexão um pouco mais apurada, eu ia dar alguns minutos, só que a gente não tem esse tempo. Então, você vai levar isso para tua casa, você vai levar isso com você, e é muito importante que você tome nota, que você escreva, né, as reflexões que surgirem a partir desses questionamentos. Mas, depois de fazer esses questionamentos, eu queria que você continuasse com essa segunda lista aqui. Então, quais são os nãos que você precisa dizer? Quais são os nãos necessários, sabe? Que você tem que falar hoje. E aqui a gente já entra numa perspectiva de perguntas mais práticas. O que você precisa parar de fazer, que inclusive pode ser o parar de não fazer, como, por exemplo, a procrastinação. O que você está fazendo para não se paralisar com uma determinada situação? Ou seja, seria um bloco de perguntas complementar ao primeiro. Porém, entretanto, 2 pontos, eu queria também que depois que você terminasse de responder essas perguntas, que você pensasse em como resolver isso. Então, quando eu penso, né, quais são os nãos que eu preciso dizer, quais são os nãos necessários, eu queria que você também pensasse em como você tem falado não. E qual que é o jeito mais adequado de falar não. Por quê? Muitas vezes, quando a gente está num momento de dor, de confusão mental, ou de falta de saúde emocional, a gente tem uma tendência à revolta, a explodir. E eu não estou sentada num banco de mestra da saúde mental, não é isso não, porque eu vivo isso como ser humano todos os dias, né? E quando as coisas elas estão muito latentes, a gente tende a uma violência. Às vezes, não estou falando que é uma violência de agressão, né? Até porque cada pessoa ela reage de uma forma. Tem pessoas que têm um jeito mais doce de se expressar, tem outras pessoas que são mais diretas, mais racionais no jeito de tratar as coisas. Mas, independente de qual é o seu estilo, é muito importante você pensar nos nãos que você precisa falar, mas em como você fala os nãos. Então, aquela coisa de que, sabe aquela coisa, é claro que não é você, né? É claro que não são vocês, mas a gente escuta muito, eu vou colocar para fora. Acha que a gente escuta? Acha que a gente não fala isso também? Então, eu preciso colocar para fora isso, eu vou colocar para fora e tem que ser hoje. Eu não vou engolir esse sapo mais. O que é isso? Eu não vou mais aguentar esse tipo de coisa. Eu vou botar para fora. Mas que a gente tem que pensar, né, que toda ação tem uma reação. Toda ação. Tudo que você faz tem uma reação.
imediata. A conta sempre vem, né? E o retorno disso pode ser positivo, o retorno disso pode ser negativo, o retorno disso pode ser nada. Porque quando você não fala nada e quando você não reage, também você está tomando uma decisão. Então, o como falar o não necessário é tão importante quanto falar o não. Uma outra questão é, quais são as oportunidades que você está criando para se sentir vivo e alegre? Então, independente do que você está vivendo, independente da circunstância que você está, se você passou por um luto, por mais difícil que tenha sido o que você viveu nesses últimos meses, quais foram as oportunidades que você criou para se sentir vivo, sabe? Para sentir o seu corpo, para se perceber, para perceber que tem uma circulação aqui, que o ar está passando pelos seus pulmões, para se conectar com as coisas mais básicas da existência, a alimentação, o movimento, a respiração. Então, o que você está fazendo para criar oportunidades para sentir esse prazer de viver? E você tem lembrado das coisas que sempre te fizeram ficar mais alegre? Não estou falando de felicidade, estou falando de contentamento. Das coisas que te tiram um sorriso, sabe? É brincar com o cachorro, é ir à academia, é brincar com as crianças, é assistir um filme, se dar o direito de sentar em um lugar para comer uma coisa gostosa, uma comidinha gourmet. Você tem criado essas oportunidades ou você simplesmente está deixando o tempo passar para a pandemia acabar? Isso é muito importante. É uma válvula de sobrevivência, não só de busca de felicidade. E, por fim, como você tem comemorado as conquistas do trajeto? Não importa, sabe, o momento que você está vivendo. A vida da gente, ela vira uma dádiva quando a gente percebe que todos os dias você teve um motivo para agradecer. Eu não estou falando daquela coisa messiânica, eu preciso agradecer pela vida, pela família. Não, são as oportunidades que a vida te deu de se contentar, sabe, de viver. Às vezes, é o agradecimento por uma experiência que você teve no meio do seu dia de trabalho, que foi gostoso, se teve a oportunidade de parar e bater um papo, mesmo via Teams ou via Zoom com uma pessoa, um café que você tomou, um bate-papo que você teve despretensioso com o porteiro do seu prédio falando sobre o futebol, pouco importa. Mas como que você tem comemorado as conquistas do teu trajeto diariamente ao longo do tempo? Celebrar, gente, é muito importante, se você não quer passar pela vida em brancas nuvens. Então, passei por esse panorama inicial de pandemia e de como lidar com os sentimentos e de questões que são importantes, né, para a gente viver, e agora eu queria entrar numa perspectiva de doença. Então, tem muita gente que tá sofrendo com transtornos decorrentes de um corpo, de uma mente, de um emocional que não está dando conta. E pode ser você, como pode ser um familiar. E eu queria dar uma separada naquilo que é a vida e o que é doença. Até porque tem muita gente que não consegue, assim, às vezes porque não teve que conviver com a doença, então que não sabe se está adoecido. Então, o que a gente mais escuta lá na RH é profissional procurando a gente para entender se está num processo de burnout ou não. Porque não sabe, porque não tem autoconhecimento suficiente para identificar isso. E volta, essas perguntas que eu coloquei aqui, elas são fundamentais no processo de autoconhecimento. Então, você só vai saber se você está adoecido ou não se você se percebe. E isso é para qualquer tipo de doença. Isso é para uma gastrite, né? Para você perceber se a comida está caindo bem, se o seu estômago está respondendo de uma forma adequada, mas isso também é para o seu emocional. E aí eu queria falar sobre duas coisas que a gente fala o tempo inteiro, né? Desde que essa pandemia começou. Primeiro, a ansiedade. Então, uma coisa que sempre perguntam para a gente, a ansiedade, ela é uma doença? A ansiedade, ela é boa ou ela é ruim? Quando que a ansiedade é uma doença, né?
A ansiedade é um impulso emocional dos mais primários no ser humano e ela é fundamental para a gente viver. A ansiedade é um estado de alerta, é uma forma, né, que o nosso organismo, é uma reação natural do nosso organismo para que você faça as coisas. Então, para que você tenha medo, receio de alguma coisa numa iminência, para que você tenha uma reação. Então, a natureza, a ansiedade é um elemento natural da sua psique, de uma forma geral. O problema é a intensidade dessa ansiedade. Então, é quando você não consegue lidar com o desvirtuamento do processo natural. Gente, primeiro ponto, a ansiedade, ela não é confortável. Ela não é uma emoção confortável. Por quê? Porque é uma emoção, é um estado emocional que te coloca em alerta. Sabe aquela coisa? O trânsito tá ali e ele vai parar e você precisa frear para não bater no carro da frente. A ansiedade, quando você está nesse processo, né, de reação ali no trânsito, ela está agindo. Isso não é confortável, porque é um estado de alerta para para ter uma reação que geralmente é uma ação para evitar algo negativo. Então, a ansiedade, ela não é gostosa de sentir, ela é necessária. O ponto é que a gente está vivendo, né, numa sociedade que valoriza muito a good vibe, né, que parece que tudo tem que ser perfeito. Então, que tudo que te tira um pouquinho o conforto é ruim e a gente tem aversão. E aí a tristeza é a mesma coisa. Então, na vida, ninguém passa pés enxutos, como eu falei antes. Todo mundo vai passar pela vida tendo probleminhas pequenos, questões, né, que você vai, dilemas, coisas que precisam ser enfrentadas no dia a dia e grandes problemas. Ninguém passa pela vida sem ter um problema de saúde, um problema financeiro, uma separação, a perda de um ente querido. Todo mundo vai ter um dilema para contornar e um dilema muito sério. E o natural é que a gente se entristeça num momento como esse. Então, a tristeza também é uma coisa natural. O ponto é, quando a ansiedade ou a tristeza tomam um rumo que começa a atrapalhar as nossas funções naturais e a normalidade da vida. Então, quando que a ansiedade ou a tristeza, então eu estou falando da ansiedade aqui, a doença, a psicopatologia é o transtorno, é a TAG, é o transtorno de ansiedade generalizada. E no caso da tristeza, que não é necessariamente só, a depressão não é só tristeza, sabe? Mas a gente tende a associar muito a tristeza com a depressão. Mas a evolução, quando a gente não dá conta, né, pode evoluir para uma depressão. A ansiedade pode evoluir para um TAG, para um transtorno de ansiedade generalizada. Muitas vezes, isso até é um caminho evolutivo. Então, a pessoa, ela começa com um transtorno de ansiedade generalizada. Ela não dá conta de um tratamento eficiente para isso. Isso evolui para uma depressão. E aí, depois de um tempo com a depressão, isso evolui para um transtorno de pânico. E aí, vem as crises de pânico. Então, muitas vezes, a gente acha estranho, né? Quando uma pessoa ela começa um processo de diagnóstico psiquiátrico, fala assim, mas não vem o diagnóstico, porque assim como o resto do nosso organismo, o resto do nosso corpo, as psicopatologias, né? Elas estão num emaranhado, então às vezes está convivendo com mais de uma coisa. Então, os espectros desses transtornos, eles não são tão simples assim, novos. Mas esse raio de psiquiatra não me diagnostica logo. Não é bem assim, sabe? Tem uma série de coisas que a gente precisa ir vendo, né, no acompanhamento, que o psiquiatra precisa ir vendo no acompanhamento do paciente para entender como é que está a evolução e o transpor dessa doença. E a gente tem falado muito no novo normal, né, que vai ter pós-pandemia, se é que isso vai existir ou não, mas quando um paciente ele está enfrentando uma psicopatologia, né, quando ele está tratando uma depressão ou uma ansiedade, uma das coisas que é inerente ao tratamento é o novo normal. O novo normal é você, daqui a 40 dias, o medicamento vai começar a te melhorar, se a gente acertar o medicamento, vai.
Porém, esse melhorar não é voltar necessariamente a como você era quando você tinha 15 anos de idade, com uma felicidade, né, sem muitas responsabilidades. Não, é um novo normal. E o se acostumar com esse novo normal faz parte do teu processo terapêutico. Tá, Deni, mas assim, como que a gente sabe, né? Como que um psiquiatra diagnostica esse transtorno? Geralmente é pelos desdobramentos que essa ansiedade maluca, ou que a tristeza, ou que a somatória dessas coisas tem feito na tua vida. Então, quais têm sido as consequências? Então, eu não estou conseguindo trabalhar direito, eu não estou conseguindo dormir direito, eu não estou conseguindo comer direito, a educação dos meus filhos está pegando, eu não estou conseguindo cuidar de mim, eu não estou tomando banho, eu não estou cuidando da minha casa. Então, são os reflexos da doença na vida da pessoa que é um estado de alerta para o médico e para o psicólogo no processo terapêutico. E eu, né, no meu processo de autoconhecimento, como é que eu percebo que tem alguma coisa que não está indo bem comigo? Então, o primeiro ponto é esse. Então, eu percebo que essa ansiedade está me impossibilitando de fazer coisas que são naturais da vida. Mas também tem alguns sintomazinhos que geralmente vêm, né, com essas doenças que colocam a gente em estado de atenção. Fui até listando aqui para não esquecer. Primeira coisa, né, a gente tem sintomas físicos, psíquicos e comportamentais. E eu listei um monte aqui no meu caderninho. Então, o sono ou fica de mais ou ele fica de menos. Geralmente insônia, né, o sono na hora errada. Então, você tem uma dificuldade tremenda para dormir. E aí, por quê? Porque você fica pensando, fica antecipando sofrimentos, angústias, ou simplesmente fica com pensamentos ruminatórios e não consegue dormir. Quando consegue dormir, o sono é inadequado, ele é pouco. E aí, depois, você vai ter sono no meio da tarde do dia seguinte, atrapalhando o teu trabalho. Outra coisa, os sonhos estranhos. Então, a pessoa, ela começa todos os dias, até aquele sono que, na realidade, ele não é um sonho como ele deveria ser, né, que faz parte até da renovação celular, mas aquele sonho que acontece, sabe, que você fala assim, eu me lembrei do sonho, e é um sonho com desgraça, ou é um sonho muito maluco, aqueles sonhos que você percebe que está atrapalhando o seu sono e que está te tirando do prumo. Então, isso também é um elemento de observação. Aí tem as coisas físicas, então a pessoa começa a piscar em excesso, né? Começa a coçar o olho, começa a tremer a boca, começa a se coçar onde não tem coceira, puxar o dedo, arrancar a pele, coçar a cabeça, arrancar a casca da cabeça, roer unha, começar a coçar o cotovelo, arrancar a casquinha do cotovelo, tem tantas coisas. Tique nervoso, bater o pé, fazer, sabe, a cavalgada com o dedo na mesa, aquela ansiedade da pessoa que não tem mais condições de dar conta, de esperar uma pessoa se servir na fila de um restaurante por quilo. A gente tem uma baixa tolerância a tudo, né? Quem nunca pediu alguma coisa e aquilo está num tempo normal, que você sempre teve um tempo emocional para aguentar, mas aí do nada você começa, ai meu Deus do céu, não tem a opção de rápido hoje? Então, aquela intolerância de tudo que vai contra a sua expectativa ou diferente do tempo que você imaginava. Você transforma, bem que quando a gente tem um problema, né, com uma empresa de telefonia, aquilo te tira do prumo, mas do nada você está falando com uma pessoa e você tem vontade de xingar ela, de falar coisas horrorosas, mesmo que você não fale, mas aquele sentimento é muito forte e é como se fosse uma externalização de uma intolerância interna que não faz necessariamente mal para as pessoas, mas que está te fazendo implodir. Pensamento ruminante, eu já falei, ficar pensando em coisas. Pensamentos aleatórios, então pode ser, você vai assistir essa palestra aqui, aí depois vai ficar pensando nessa palestra, pensando no valor do dólar de ontem, pensando nos problemas que está tendo na empresa.
pensando em problema, preocupação. Então, eu estou fazendo uma reforma, colocando um ar-condicionado lá em casa por causa do home office. Só consegue pensar no raio do ar-condicionado. E esses pensamentos, eles se agravam quando é uma preocupação exacerbada ou quando é uma preocupação que tem uma tendência muito grande para o fracasso. Um sentimento de que vai dar merda, sabe? Ai, meu Deus, é só uma questão de tempo. Meu pai vai morrer, minha mãe vai morrer. Isso são elementos que precisa ter atenção, sabe, gente? Porque realmente coisas ruins podem acontecer, como coisas boas também vão acontecer, porque a vida é assim. O problema é quando você deixa de viver, porque esses sentimentos emergem o tempo inteiro. E ao invés de conseguir se centrar no presente, você fica nessa elucubração do que vai acontecer. Outra coisa, procrastinação. Deixa tudo para o dia seguinte. Quando eu melhorar, eu vou me dar esse dia. Hoje não. Então, eu vou deixando para o dia seguinte. Esquecimento, amnésia. Então, não consegue lembrar de nada do que está anotado. HDzinho cheio, tira férias, volta, continua do mesmo jeito. Esquece se desligou o fogo, esquece se desligou o ferro, esquece se fechou a porta, esquece se travou o carro. Mas não é assim. Tem pessoas que são mais avoadas mesmo, mas quando a doença vem, você começa a esquecer tudo. E aí, chega uma hora que você tem aquela sensação de que parece que a vida está saindo das suas mãos. Prazer nas coisas. Não consegue degustar a comida. Não consegue perceber o sabor dos alimentos. Sudorese ou calafrio. A temperatura não é mais como ela é. Eu não consigo sentir o que é frio, o que é calor. Tá tudo bagunçado. Tem dia tão frio, tremendo, eu tô com calor. Tem dia tão calor e eu tô sentindo frio. A concentração vai para o espaço. Então, não é só o esquecimento, mas você não consegue se concentrar. Então, você está assistindo aquilo ali, você já está no celular. Mas será mesmo? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, sabe? Então, o presenteísmo, a comensalidade, que é aquela coisa que comer em família, parar para viver aquilo, não existe mais na vida. O apetite, ou ele dispara, ou ele some, você não tem mais vontade de comer. Irritação, já tinha falado. Sentimento de exaustão. Chega no final do dia, você está exaurido. Está completamente cansado, mas você para pensar, nem parece que esse dia foi produtivo. Por quê? Porque teve um dispêndio de energia, mas esse dispêndio de energia, ele não foi necessariamente produtivo. E aí, tem coisas que aí já começam a ser os sintomas físicos mais latentes, né? Formigamento, taquicardia, e aí começam a aparecer também outros sintomas que a gente não consegue entender: diarreia, ânsia de vômito, problemas no estômago, enxaqueca. Então, quando a gente começa a perceber que essas coisas estão se juntando demais, aí é a hora de procurar ajuda. E como é essa ajuda? Quando a ajuda é necessária. Essa é a Nina. Primeira coisa, um bom tratamento, ele tem necessariamente 3 pilares. O acompanhamento médico, o acompanhamento psicológico e a atividade física. Então, se você for atrás, né, de qualquer outra coisa, isso aqui é o básico. Dani, mas você não acredita em terapias alternativas? Eu até acredito, mas eu acho que, na dúvida, se você tem dúvida, vai no arroz com feijão. Tem um parente, ou se você mesmo está precisando de ajuda, isso não quer dizer necessariamente que o médico vai te colocar um medicamento, mas acompanhamento médico, acompanhamento psicológico, a terapia e a atividade física, para qualquer uma dessas coisas, é uma base inteligente e óbvia para transpor a doença. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes as pessoas elas vão para tratamentos alternativos e aí você não olha para a doença na integralidade.
E tem muita gente que fica convivendo com a doença durante muitos anos porque não faz um tratamento efetivo e completo. Ah, Dani, mas é bem assim mesmo. Então, por exemplo, tem o meu namorado que ele fica reclamando, ele já teve uma crise de depressão quando tinha 19 anos de idade, fez tratamento, não quer saber de se ajudar, não quer saber de se cuidar, e tá lá vivendo e tá transformando minha vida no inferno, enfim. Gente, a saúde mental, ela tem que ser pensada como a saúde, né? A cabeça não está descolada do resto do corpo, sabe? A saúde mental, ela funciona como todo o resto do organismo. Todo tratamento tem que ser completo, no tempo correto, o mais inteligente possível. Então, por exemplo, se você faz um tratamento de gastrite, você tem que fazer esse tratamento de gastrite direito. Então, olhando para as questões alimentares, medicamentosas, para os hábitos. Se você está fazendo um tratamento de coluna, a mesma coisa, tem que fazer fisioterapia ali para melhorar, não adianta só o medicamento, não adianta só olhar para a postura. Então, assim, o tratamento, ele tem que ser completo. Quando a pessoa, ela não se dedica a fazer o tratamento, aí o negócio continua, né? Então, uma coisa que eu costumo dizer, né, todas as vezes que eu faço um atendimento, às vezes vem muito orientação de carreira. A pessoa fala assim, tem sido insuportável a convivência. E uma coisa que eu tento sempre trazer, né, nos atendimentos, porque isso não está na minha alçada, primeiro, o direcionamento para o profissional, que é a responsabilidade, mas a gente tem muita coisa lá na Travelex da rede de ajuda, principalmente no RH, né, de fazer esse encaminhamento inicial para ajuda. Mas eu e a André, a gente fala muito disso. A pessoa, ela precisa querer se tratar. E aí ela decide ou não, né? E aí, se ela opta por não se tratar, ela vai ter que continuar convivendo com sintomas. Isso é no estômago e isso é na emoção também. E aí, você que é o parceiro, você que é o pai, você que é a mãe, também tem que conviver com isso. Porque se a pessoa não trata o estômago, você vai ter que conviver com o não tratamento do estômago. Se a pessoa não trata as emoções, não trata as questões mentais, você também vai ter que conviver com isso. Então, aprender a conviver com isso também transforma as relações numa perspectiva de amor e de acolhida, independente de como a pessoa tá, sabe? Isso é inclusão familiar. Então, eu te acolho se tratando ou não se tratando. Eu te dou conselho, sabe? Para que você faça o tratamento, mas eu não posso fazer isso compulsoriamente. Você tem que querer se tratar. Então, principalmente quando é uma questão emocional. Mas quando é uma questão do estômago, é a mesma coisa. Se a pessoa não quiser se tratar, ela não vai se tratar. Agora, saindo um pouquinho da perspectiva de doença, né? E falando um pouco sobre os gatilhos, as coisas que pioram a ansiedade, que podem piorar um estado temporário de tristeza e que a gente precisa se dar conta. A primeira coisa que isso deveria ser um cuidado de todas as pessoas, sabe, que se amam e que querem ter um mínimo de qualidade de vida, é o entendimento de quais são os gatilhos. Então, o que atiça a sua ansiedade hoje? Tá, você está se sentindo ansioso, mas quando é que essa ansiedade piora, sabe? É quando você fala com seu chefe, é quando você recebe aquele relatório torto para revisar daquela área que não está fazendo as coisas direito, é quando o seu filho pede ajuda educacional para você, porque está lá no homeschooling, você não consegue dar esse apoio, porque você não lembra mais como é que faz aquela equação de matemática. Quais são os gatilhos, sabe? Quais são as coisas que fazem com que aquele sentimento tome conta de você? Então, você está vendo... Então, primeira coisa, você precisa identificar qual que é a situação que a ansiedade aumenta. Então, eu estou aqui trabalhando, nada, e me vem aquilo, e eu começo a ficar mal, porque todos esses sintominhas que eu falei aqui para vocês, isso aqui também não dispara na gente só quando você está doente, diagnosticado, tomando remédio, não é isso. É a mesma coisa na vida da gente. Então, essa sudorese, essa irritabilidade, pode acontecer também dentro de um contexto fora de doença.
dentro da normalidade, porque a vida é maluca, porque a vida não é um mar de rosas. Então, se tem alguma situação que está disparando essa ansiedade em você de uma forma muito ruim, que está, sabe, bagunçando as coisas, tente entender qual que é a situação e qual que é a coisa, ou a pessoa, ou aquele punga, aquele elementozinho que veio e pumbis, sabe? E faz com que você se sinta mal. E quando esse gatilho Dani, vem... Oi, Deora. na verdade, a gente está com 15 minutinhos só restantes. Eu não te interrompi porque porque até você falou, não, vou falar 20 minutos, me interrompe e tal. Mas assim, eu entendo que essa parte de sinais e sintomas, no período que a gente está, eu acho que ela é mais importante, é que mais as pessoas têm dúvida, e é onde fica o limiar entre eu realmente adoeci ou são emoções normais e tudo mais. Então, eu queria pegar só esses minutinhos finais um pouco para linkar com o que você trouxe de sinais, de sintomas e dessa questão. Sim. Tá? Posso só fechar só esse Pode. raciocínio? Claro, desculpa. As consequências. Então, você teve aquele gatilho e quais são as consequências que isso gera? Você para de trabalhar, você tem um sentimento muito ruim, você fala uma coisa que você não gostaria. Quais são as consequências disso? É muito importante que você entenda, porque provavelmente a recorrência dessas consequências vão trazer um custo para a sua vida. Então, é importante refletir sobre isso. E para fechar, é muito importante que vocês entendam quais são os mecanismos para trabalhar a intensidade dessas crises, sejam elas patológicas ou da vida, ou seja, de conseguir frear esses gatilhos. Então, quando você percebe, sabe, que aquilo está vindo, não é que você vai procrastinar. Então, o relatório chegou e você já viu que o negócio está todo bagunçado. Só que assim, ao invés de deixar aquilo tomar, como é que você não vai procrastinar e você não vai fazer aquilo? Mas você vai entender que aquele gatilho está vindo, vai tomar conta de você, que vai virar um salseiro. Para um pouco. Tem um exercício que é para as pessoas com crise de pânico, que é o acalme-se, né? Que eu acho que serve para tudo, assim, não só para a pessoa que está numa crise de pânico. O A do acalme-se é o acredite que essa situação vai passar. O C é contemple as coisas à sua volta, que não é a crise, que não é o relatório. Então, olha para o armário, conta coisas, sabe? Tira a tua atenção, tira o teu foco daquilo. Outra coisa, haja com a sua ansiedade. Então, não se paralise. Então, a gente tem uma tendência a acontecer alguma coisa, não é simplesmente ir no banheiro para tirar o foco daquilo ou tomar uma água. Não. Continua a vida, não deixa a ansiedade tomar conta, tente agir com naturalidade, mas sem o foco no elemento, no gatilho e naquela consequência que você acha que virá. Depois, libera o ar nos pulmões, mas não é respirando fundo, é respirando devagar. Porque geralmente as pessoas falam, né? Se a pessoa está numa ansiedade, respira. Aí você pega e respira, mas respira profundamente. Não, isso ativa mais a ansiedade. A respiração, ela tem que ser devagarzinho. Então, você vai deixar o ar entrar devagarzinho e sair bem devagarzinho. E o M do acalme-se mantenha os passos anteriores. Então, aceita a situação, contempla o que está à sua volta, haja mesmo com ansiedade, e aí, depois que isso passa, examina os seus pensamentos, sorria e espere o futuro com aceitação daquilo que está acontecendo agora. Um ponto de partida foca no aqui e no agora, mantenha a sua ação no presente. Tenha em mente qual que é o futuro que você está buscando no curto prazo e lembre-se todos os dias que as coisas que você tem feito é para buscar aquilo. Então,
Se a dificuldade é no trabalho, sabe, se está faltando dinheiro no trabalho, contenção de custos, para pensar, claro, naquilo que isso está fazendo com você, mas assim, independente de qualquer coisa, tudo isso vai passar, uma hora vai passar. E lembre-se que você trabalha por uma coisa maior. Então, todo mundo tem que ter na mente qual que é o objetivo pessoal que te faz levantar todos os dias para trabalhar. Não é o seu chefe, não é a sua empresa e não é nem o seu salário. O que te faz levantar de manhã é o seu casamento que está por vir, é a educação dos seus filhos, é uma viagem que você quer fazer, é a casa para reformar, é o apartamento que você vai comprar, o carro que você gostaria de trocar, uma experiência que você gostaria de se oferecer. Então, todo mundo tem que ter muita clareza de qual que é o futuro desejado no curto prazo e trabalhar para isso, e viver para isso. Então, estando no presente, também viver para isso. Um outro ponto é o ato de ser gentil consigo e com o outro. A explosão, lembra que eu falei, tem que falar os nãos necessários, mas todo ato consigo com o outro, quando ele é com gentileza, sabe, sem querer ferir, tende a ser mais proveitoso para a vida. Trate a perda energética que não é inteligente. Se sobrar tempo da fala da Andréa, eu volto nisso aqui porque é muito importante. E a última coisa é qual é o pequeno passo elegante que você dará hoje em direção a esse futuro de curto prazo que você está buscando e que faz com que você sonhe e que a vida faça sentido. Déa. Bom, vamos lá. Eu fiquei aqui com 9 minutinhos. Ai, meu Deus. Então, eu vou tentar ir nos pontos. Mas, Andy, assim, Dani... Desculpa, Andy, se precisar um pouquinho mais, tá, fica tranquila, tá? A gente estende um pouquinho tá, sem problemas. Tá aparecendo já, gente? Assim, Déa. Beleza. Bom, assim, eu até comentei, né? Não vou me prender a questão do tempo, porque toda essa parte do entendimento, né, dos sinais, dos sintomas, eu acho que eles são muito importantes nesse momento, né? E aí, quando a gente fala de inteligência emocional, é um conceito que surgiu na década de 90, que ele aborda o quê? O identificar quais são os próprios sentimentos, os sentimentos do outro, e o que nos motiva, né, para fazer, para ter, né, no sentimento, né, como a gente tem aquelas emoções. Então, a inteligência nada mais é do que reconhecer. Então, todos esses sinais que a Dani estava trazendo, isso faz parte, você olhar para dentro, você perceber isso, faz parte de um movimento de inteligência emocional. O emocional provavelmente veio do latim, que é esmovere, que é o colocar para fora, né? Então, pegando um gancho um pouco do que a Dani trouxe no começo, vou colocar para fora, preciso falar hoje, eu vou falar agora. Tá, mas é inteligente desta forma? Então, assim, a inteligência emocional está no limiar onde eu consigo colocar essas emoções para fora de uma forma que é adequada, que é equilibrada, né? E eu consigo administrar essas emoções e usá-las a meu favor e a favor do outro, né? Isso aqui eu vou pular. Então, nesse momento aqui de isolamento, né? A importância de você se identificar o que não está bem, quais são as causas, você consegue perceber por quê? Né? A questão dos sintomas físicos que a Dani estava trazendo lá no início da palestra. Quando eu tenho os sintomas de ansiedade, medo, tristeza, isso faz parte de qualquer pessoa, né? Todo mundo tem todos os sentimentos, tanto os positivos quanto os negativos. Qual que é a diferença? Quando eu tenho uma crise de ansiedade ou uma crise de pânico, eu tenho um choque na amígdala de cortisol e de adrenalina. Por isso eu começo a suar, por isso eu começo a me tremer, por isso eu começo a gaguejar, né? E isso é elementar, né? Então, eu sou por quê? Eu estou à frente de uma situação de perigo. Começa a suar porque se um inimigo for me pegar, ele escorrega. Então, por isso que a gente soa tanto, né? Por que a gente tem essa postura mais arqueada? Porque é uma postura de defesa. A parte urinária, sexual trava, porque não está na hora de fazer nada dessas coisas. Eu preciso preparar para sobreviver. E aí, num tempo de pandemia, por que esses sintomas atacam? Porque é a base da ansiedade. Se é ansiedade e depressão, eu estou falando de um medo profundo, é uma crise, né, que surge de um sentimento de medo, o que a gente está passando?
situações de incerteza, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei qual é o futuro, não sei se eu vou se vacinar, eu não sei qual... Então, assim, esses sinais e sintomas e tudo mais, eles aparecem justamente agora nesse momento de pandemia, por isso, porque a gente está na frente de todos os gatilhos que são gatilhos que deixam a gente ansioso, são gatilhos que geram medo e eu preciso me preparar para ter um comportamento de luta e fuga. E aí o corpo começa a ter esse tipo de situação, né? de sinais e de sintomas, né? Quando a gente fala de inteligência emocional, importância para crianças, né? Aqui até na charge tem uma brincadeirinha, né? Eu achei que você me faria feliz, não, obrigada, eu já venho feliz de casa. À medida que desde criança a gente aprende a reconhecer esses sentimentos, o que é bom para mim, o que não é, a tendência da criança se envolver em situações de risco, uso de drogas, né, é bem menor, porque ela já se conhece, ela não precisa usar a bebida, usar a droga para se sentir melhor, porque ela já está bem, ela sabe o que está fazendo falta e o que não está. Então, ela não vai precisar de algo externo, né? Quando a gente fala aqui para adultos, aí é o que a gente consegue trabalhar, né? Os relacionamentos mais saudáveis e tudo mais. Então, uma questão que vem bastante agora em época de pandemia, né? Como que eu dou um feedback para uma pessoa que está sensível? Eu identifico ali no meu time que eu tenho um colaborador que está com depressão, que foi uma situação que a gente teve acesso, né? E aí, como que eu trato, né? Então, quando a gente fala em investir em inteligência emocional, é tanto para si quanto para o outro, né? Eu identificar os minhas emoções e eu também conseguir identificar no outro e fazer essa volta de uma maneira empática, né? E nisso eu trabalho também em relações pessoais e profissionais, tá? Então, eu acho que esse slide aqui é o mais importante quando a gente fala de autoconhecimento e de inteligência, que é uma saída do eu percebido, ele é um caminhar da autopercepção para a autorresponsabilidade. Então, todo esse movimento que a Dani trouxe, quais são os meus desejos, o que eu estou procrastinando, onde eu preciso chegar, começa ali na autopercepção, é o meu conhecimento, autoconhecimento de emoções, de comportamentos. A partir daí, eu tenho uma ideia da minha autoimagem, eu tenho a minha autoconsciência, né? Então, eu conheço as minhas emoções, os comportamentos, o que eles causam em mim. Com isso, eu me valorizo, quais são os meus pontos fortes, quais são os pontos que eu tenho a desenvolver. E aí eu trago eu em perspectiva, né? Então, eu tenho a convicção das minhas capacidades, eu consigo colocar isso a serviço da minha vida. Eu só consigo fazer isso se eu invisto em autoconhecimento e eu fortaleço a minha inteligência emocional. A partir disso, eu vou para o autocuidado, que é entender quais são as coisas que são boas para mim. Eu estou num período de pandemia que já é uma situação de crise por si só, mas como eu trabalho autocuidado, sendo que eu sei quais são as coisas que são importantes para mim e o que me faria feliz nesse momento. Então, eu não posso ir lá no restaurante gourmet, mas eu posso providenciar uma refeição que vai me deixar mais contente, eu posso fazer um encontro virtual, até num outro webinar que eu participei, o palestrante usou como exemplo que ela não falava com a família no Rio, ela via a família no Rio de Janeiro uma vez por ano, por conta de viagens, e agora, com a questão da pandemia, ela falava com a família várias vezes. Então, assim, os recursos, as formas, elas sempre estiveram presentes. A gente se viu obrigado a usar num cenário diferente. Então, também como eu trabalho o autocuidado, não só por conta de crise, mas olhar o que eu tenho disponível para, né, fortalecer esse autocuidado. E aí eu vou para a autorresponsabilidade, que se eu me conheço, eu sei o que me provoca e o que provoca no outro, é a forma como eu vou colocar as minhas escolhas, as minhas conquistas, é eu dizer os meus nãos, vou até aqui ou não, de uma forma que é no grupo. Então, lá no começo, quando a Dani brincou, eu vou botar para fora e é hoje. Como que eu faço isso? De uma forma que seja autorresponsável, que eu vou colocar para fora, porque emocional é trazer do dentro para fora, mas de que forma isso não me fira e não fira o outro, eu tenho um espaço de empatia. Isso aqui eu vou pular. Então, colocando assim, se a gente colocar princípios básicos para entender, né, para se conhecer emocionalmente, então, primeira coisa, conhecendo as próprias emoções, né? A primeira essencial habilidade para ampliar a inteligência emocional é conseguir nomear isso de fato, né? E como que eu nomeio? A gente tem mais de 27 tipos de emoções básicas. Então, eu diferenciar o que é uma tristeza
é muito importante. Então, eu perdi um parente, eu perdi o emprego, é natural que eu me sinta triste. Eu conhecer e reconhecer e acolher isso faz parte e é saudável, né? O que não vai ser saudável é de depois de 1 mês, 2, roubando o conceito da geografia, né? Entro numa depressão e não consigo sair, eu afundo nesse sentimento, é o momento de alerta, que aí eu reconheço os gatilhos, o que é o gatilho, o que me faria ficar triste, o que faria ficar ansioso, e como que eu consigo sair desse loop, né? E aí, quando a gente fala tanto de reconhecer as emoções, é nesse sentido. O que eu estou sentindo é admiração ou é inveja? Né? É tristeza ou estou de fato deprimido? Faz parte? Faz sentido dentro da situação que eu estou ou não? Ou será que é o momento de procurar ajuda? E eu conheço isso quando eu trabalho e reconheço as minhas emoções, tá? O outro ponto é lidar com elas. Então, de fato, estou triste, o que eu vou fazer em cima disso? Eu estou ansioso, faz parte ser ansioso, faz parte da vida, eu não vou fugir, mas eu consigo tomar uma ação ou eu não consigo e preciso de ajuda. Então, eu não vou negar essa emoção que me incomoda, eu entendo ela faz parte e eu vou começar a entender ali qual que é o limiar para um tratamento à medida que ou eu não controlo ou que realmente eu preciso de um apoio, tá? Automotivação, então, a partir do momento que eu me conheço, eu também consigo ter mais foco nessa questão de autocuidado, de controle e fomentar ali a minha criatividade, né? O que eu consigo fazer para manter o lado saudável da coisa. Reconhecer emoção nos outros, então até peguei o exemplo ali de feedback em situações complicadas, né? O gestor precisa fazer a volta, ou eu quero fazer um feedback para o meu gestor, porque acontece com a Dani também, eu também dou feedback para ela, também uma pessoa. Ela está numa posição diferente de trabalho, mas ela é uma pessoa que eu também preciso trocar. E eu preciso entender como é que eu reconhecendo as minhas emoções, isso facilita também reconhecer a emoção do outro. E às vezes não é o melhor momento para falar. Então, também faz parte de uma inteligência emocional, eu me conhecer e perceber como é que o outro está, para saber se aquele momento realmente é ideal para ter aquela conversa ou não, para fazer uma abordagem ou não, e fazer uma aproximação mais empática, né? Lidar com os relacionamentos, então, a partir do slide exterior, quando eu reconheço a minha emoção, conheço a emoção do outro, eu consigo ser mais empático. Empático aqui, no sentido de não vamos usar aquelas frases, por exemplo, a pessoa está deprimida. Eu sei que uma pessoa deprimida, ela entrou num afundamento, e que ela não é que ela só está triste. Quando a pessoa está deprimida, ela realmente tem uma perda de energia física e emocional. Ela não consegue fazer diferente. Então, eu vou ser empático a ponto de não falar para ele, olha, eu acho que você precisa se animar. Mas se ele conseguisse, ele já tinha feito. Então, também o quanto eu vou aprofundando o conhecimento, eu consigo ser empático com a dor do outro e fazer uma orientação mais assertiva, né? Se for o caso, e eu tiver o espaço para isso. Tá? Algumas dicas aqui para trabalhar inteligência emocional. Esse material, vou passar para a Greminha, acho que, né, entendo que dá para compartilhar com o pessoal que está na apresentação, tem algumas dicas de exercício, que, óbvio, isso aqui é só a ponta, são exercícios de autoconhecimento que, eu entendo que para quem está mais tranquilo, autoconhecimento nunca é demais, quanto mais a gente se conhece melhor, porque aprofunda nossas relações, né? Eu tenho uma interação melhor tanto com a minha família, trabalho, amigos, etc., e aquela pessoa que, de repente, no nosso grupo entende que, opa, acho que está na hora de procurar ajuda, também isso acaba ficando mais fácil, né, para conseguir identificar. Então, conhecer a própria história, faz o storytelling da sua história mesmo. Quem era você? Como que você nasceu? Como que foi a sua trajetória? Eu vi lá nos comentários, agora eu não estou enxergando o chat, mas eu vi que uma pessoa comentou que teve uma situação super complexa ali com o gestor, que era uma gestão muito pesada, que essa pessoa conseguiu se aposentar, mas que os outros estão lá, né, e infelizmente ainda sofrem isso, e que essa pessoa conseguiu sobreviver ali por conta da resiliência, né? Então, ter essa clareza da sua própria história e do que te fortaleceu nesse caminho também são mecanismos para a gente lidar com as situações de estresse, quando a gente tiver outras situações complicadas no futuro, porque infelizmente sim, elas vão aparecer. Como que eu sei quais são as minhas fortalezas e eu lido com essa situação, ou é o momento de não lidar mais com essa situação e até que ponto eu aceito isso ou não, tá?
Pensar no futuro, então eu tenho um planejamento, a partir do momento que eu me conheço, sei o que eu gosto dentro do meu autocuidado e das minhas relações, onde eu quero chegar, o que eu quero construir, o que eu quero realizar, e com isso é onde eu identifico quais são as fortalezas, quais são os meus motivadores, né, que estavam no slide anterior. Quando eu tenho clareza de onde eu quero chegar, eu também consigo fortalecer ou reconhecer aquelas emoções que me fazem chegar lá ou aquelas que me impedem, e trabalhar com elas, né? Enfrente os seus medos. Então, como a gente falou lá no começo, medo faz parte da vida, ele é tratável quando isso começa a fugir do controle. Então, eu tenho uma crise de pânico, digamos que é uma crise, um excesso de medo que eu tenho numa crise que eu preciso de ajuda. Fora isso, faz parte do dia ali, do dia a dia, a gente tem um sentimento de medo, porque hoje eu vou dar uma palestra, então estou sendo exposta, tem um monte de gente me escutando, como é que vai ser, né? Dá aquele frio na barriga, isso faz parte da vida. E eu vou assim mesmo, porque eu me conheço, eu sei que eu conheço o conteúdo, eu estou, né, tranquila e firme para estar presente. Então a gente enfrenta com medo mesmo. Se a gente não enfrenta, entra lá no que a Dani trouxe do começo, que a gente começa a procrastinar, começa a não fazer, e aí começa a virar a bola de neve, os gatilhos para a gente começar a se embolar e ir no mar das emoções. Observar as pessoas, então a gente vive em sociedade, né? Quando a gente fala ali da autoconhecimento, do eu para a autorresponsabilidade, eu também não conquisto nada sozinho, e estou em sociedade, então eu se reconhecer e reconhecer os demais. Algumas dicas que ficam no material para vocês, então assim, como eu falei, aqui é uma pincelada, né? Eu acho que é um assunto que dá para a gente falar horas, né? A nossa proposta hoje é fazer um bate-papo, trazer algumas reflexões para este tema, que vocês possam levar para casa, possam exercitar, possam aprofundar, né? E aí tem alguns livros aí que são bem interessantes para isso, então a Inteligência Emocional, do Daniel Goleman, ele que popularizou o tema, né? Comunicação não violenta, que é aquele ex movere, né? Essa emoção, como que eu ponho ela para fora de uma forma adequada, né? De uma forma que eu vou ser eficaz, que eu vou me satisfazer da forma que eu coloquei ela para fora e não seja torta. Então, tem várias formas de fazer isso. E a comunicação violenta é uma teoria muito bacana e que, se vocês tiverem oportunidade, acho que vale a pena. O outro livro, Agilidade Emocional. Técnicas de meditação, nem todo mundo gosta, mas acho que é um exercício que vale a pena, porque não só porque é good vibes e porque é bonitinho, mas porque é cientificamente comprovado que sim, ajuda. Numa crise de pânico, tem uma das técnicas, que não serve para todo mundo, mas serve para muita gente, é a questão da respiração, né? Então, você respira, inspira, segura, solta, né? Faz esse movimento 4, 5 vezes. Por quê? Quando eu estou numa crise de pânico, aí normalmente eu vou respirar muito e curto, e isso vai me dar uma sensação de falta de ar, mesmo eu estando respirando muito rápido. Quando eu calibro essa respiração, eu começo a voltar ao normal, né? Uma crise de pânico, ela vai durar em torno de 10 minutos, uma mais longa em torno de meia hora, só que os sintomas da ansiedade permanecem, então dá a impressão que você ficou por muito tempo nessa crise. Então, esse tipo de exercício, ele é bacana a gente conhecer. Para quem já tem alguma questão e trabalhando, bom, estou em crise agora, deixa eu ver como que eu faço. Né? Uma outra técnica também é você apertar ali a musculatura, segura por um tempo, sente, né, concentra na mão essa tensão e você solta e também se concentra no relaxamento, porque você desfoca a atenção ali, né? Quando eu joguei toda aquela carga de adrenalina e de dopamina ali, de estresse ali no corpo, mas na hora que eu começo a concentrar nos músculos, eu começo a direcionar isso, tá? Então, são questões mais físicas que a gente pode trabalhar, né, antes de chegar ali na questão do emocional e do mental. Tem uma questão física e corporal, né? Voltando um pouquinho nessa questão do físico e corporal, que a Dani comentou dos tratamentos alternativos. Por que a gente insiste, né, na busca de um psiquiatra, de um psicólogo e fazer o tratamento tradicional? Porque essas técnicas, assim, a gente sabe o caminho das pedras, né? Tem hora que o físico, ele sim precisa ser tratado. Quando eu tenho o conhecimento ali, o meu emocional, num patamar ali mais do dia a dia, e que de repente eu percebo que se eu fizer uma atividade física, que eu comer melhor, que eu fazer as coisas que eu gosto, e eu ainda tenho energia para fazer esse movimento,
Maravilha. Quando eu não tenho mais esse tempo, sim, às vezes eu preciso entrar com uma medicação e com um acompanhamento mais próximo, tá? Aqui eu não vou entrar no detalhe, mas são 5 episódios de uma série que eu busquei lá no YouTube, que ela dá também um caminho das pedras de autoconhecimento, você falar da sua própria história, buscar feedbacks e falar sobre felicidade e a marca que você quer deixar, né? Então, aqui tem uma série de exercícios rapidinhos que eu acho que são coisas legais para vocês fazerem ali no dia a dia, né? E aprofundarem, né, nesse tema. Aqui tem uma pergunta: as empresas são responsáveis pela inteligência emocional do colaborador? Ó, na Travelex, a gente tem feito um movimento muito de criar uma cultura de protagonismo. Que o que é isso? O colaborador, ele é protagonista da própria carreira e da própria vida. Então, a gente faz todo o acompanhamento do ciclo de gestão de desempenho, de feedback, etc. Quando a gente entra na parte de PDI, de autoconhecimento, a gente dá todo o suporte, mas a gente não obriga o que a pessoa precisa querer. Então, isso também vale, a questão de inteligência emocional, de autoconhecimento, ela também vale para quando a gente fala isso dentro das empresas. Enquanto RH, a gente dá material, sabe? A gente dá treinamento, a gente faz webinar, a gente dispõe material, a gente está disponível para conversas de carreira, tem uma série de programas aí, de ações que a gente faz para apoiar o nosso colaborador. Mas a empresa não é responsável, porque cada um, o colaborador, ele é protagonista da carreira, ele é protagonista da vida, e a gente tem trabalhado, acho que a Dani pode me complementar, mas a gente tem trabalhado também para criar essa cultura e essa conscientização. Eu não posso pôr a carreira e a minha vida na mão do outro. É a mesma coisa quando você vai casar, você não pede para alguém escolher seu marido, você tem um relacionamento, se conhecem e tudo mais, né? E isso também vale para as outras áreas da nossa vida. Agora, tem ambiente que cura e tem ambiente que adoece, né? Tem ambiente que faz com que a gente se cure e tem ambiente que faz com que a gente adoeça. Tem grupos de pessoas que são cura e tem grupos de pessoas que nos fazem adoecer. Mas isso também vai depender muito de como você tá e de também qual que é o limite que você dá para isso, quanto você aguenta. Por isso que o autoconhecimento é tão importante, gente. Então, o trabalho, ele passa na vida da gente, é como um trajeto de metrô, você está parado ali naquela estação, naquele cargo, naquela equipe, com aquele gestor, daqui a pouco você muda. E então a gente precisa pensar muito assim, nosso tempo emocional, sabe, para as coisas. Agora é errado, por exemplo, se você está numa equipe, ou de repente, às vezes, a organização inteira, né? Você está numa empresa que aquilo está te fazendo muito mal, que está acabando com a sua saúde, e você está sem forças para tomar uma decisão. Porque às vezes aquele ambiente está adoecido, aquele ambiente não vai se curar no curto prazo, sabe? Então, o teu processo de cura passa por sair daquele ambiente, por sair da convivência com aquelas pessoas. E a Ana Paula está colocando aqui, entendi, o ambiente também faz toda a diferença, um ambiente saudável é bom para ambos, com certeza. E aí a questão da inteligência emocional eu também vou ficar nesse ambiente até quando? Né? Então, qual vai ser? Mas eu não posso pedir demissão amanhã, porque eu tenho boleto para pagar, todo mundo tem, eu tenho, Dani tem, normal, né? Então, a gente volta para aquela fase do planejamento, tá bom? Eu entendi que este espaço me causa ansiedade, me causa tristeza, estou sofrendo pouco, não tá bom, eu quero mudar. Quais são as ações que eu posso ter? Aí eu vou para a prática, né? Então, aí na prática, eu vou lá para o meu planejamento. Dentro das minhas ações, eu posso fazer um feedback para o meu gestor, pedir uma conversa de carreira, quais são as ações ali naquele ambiente que eu tento salvar ali dentro daquele ambiente e mudar. Deu certo? Sensacional, porque também se você não se posiciona, o outro também não sabe, a gente vive em sociedade. Então, a gente tem... Você pode fazer movimentos internos para melhorar ali. Não, não é isso, não está dando certo. Não é isso que eu quero da minha vida. Eu quero mudar de carreira, não é isso que eu quero. Qual é o planejamento? Eu vou fazer o curso X, eu vou estudar, eu vou fazer para começar a dar rumo. Então, vou atrás da minha rede de relacionamento, vou procurar as vagas que têm a ver com o meu perfil. Você vai começar a colocar na prática, né? Como que você vai resolver isso. Então, uma coisa é o ambiente, eu entendo sempre que é meio a meio, sabe? O ambiente é saudável ou não saudável, tem grupos melhores, tem grupos piores, sim, com certeza. Também já passei por algumas pessoas que não são... E tem momento de vida também, né, Dé? Mas tem momento que a gente está mais forte para aguentar um grupo difícil, um ambiente difícil. Exato. Você fica ali, porque está muito bem. Agora, se você está mais fragilizada, como é que fica?
E aí vai tudo naquele passo a passo, né? Assim, eu preciso me reconhecer, eu preciso quais são as minhas fortalezas. Não, eu não estou tendo a resiliência suficiente nesse momento. Eu vou trabalhar isso, eu vou realmente precisar procurar outro espaço porque isso está me fazendo mal. Não está bom, não está saudável. Então, tudo isso entra no âmbito da inteligência emocional, tá? Não sei se te respondi, se ajudou, enfim, mas qualquer coisa também, a gente já estouramos tempo, mas qualquer coisa pode mandar O um pessoal e-mail aqui. continua comentando. Amanda, ó, a gente tem mais 15 minutos. Se você quiser e vocês puderem, a gente pode responder as perguntas que as pessoas têm nesse tempo. Ai, vamos estender um pouquinho, porque o pessoal está super Vamos. interessado, chegaram tantos comentários, né? Até que pedi para a equipe aqui, estende mais um pouquinho, o pessoal começou a comentar e estão todos participando assim lindamente. E vamos prestigiar todos os nossos colegas aqui. Eu gostaria de lançar aqui para vocês aqui algumas participações que já temos no nosso Q&A. O nosso amigo João Alberto Teixeira, um abraço para toda a equipe da GK. Ele colocou: prezada Daniela, muito boas suas observações. Minha colocação: minha barriga parece um brejo de tantos sapos que engoli. Porém, como ele brinca, como sou jovem há mais tempo, o meu remédio é a experiência de vida. Ou seja, tudo que vivi sem perceber hoje é o meu remédio. Olha só, essa sabedoria, essa experiência de vida, né, Dani? Ninguém amadurece nos tempos de flores, gente. Essa é a verdade. A resiliência, ela é testada e apurada no fogo, né? Verdade. Aqui, continuando também a participação do nosso querido mestre, Nelson de Oliveira, nosso associado da Advanced. Um abraço para toda a equipe da Advanced e para você, Nelson. Aí ele mandou uma mensagem aqui para vocês duas. Prezadas André e Daniele, parabéns pela maneira clara que trouxeram o assunto. Estamos vivendo num momento em que a palavra mais comentada e colocar até aspas, vírus. Às vezes, contraímos um vírus da tristeza, da depressão, etc., que pode ter origem num vírus de grupo que participamos. Por exemplo, um vírus alastrado por um líder que está provocando conscientemente a insegurança, o pânico, etc. Como nos prepararmos e prepararmos nossos liderados para não sermos infectados por um vírus nocivo deste? Não dá para não ser infectado pelo vírus nocivo, às vezes, porque às vezes o vírus simplesmente vem, como o coronavírus, né? E a gente não tem muito controle, o vírus pode pegar. Então, eventualmente, você vai passar por uma gestão ruim, que faz com que você sofra, tal. Agora, tem a vitamina C, ou a vitamina R da resiliência. A vitamina da resiliência, você adquire com autoconhecimento, com autoconfiança. Então, se conhecendo, você se fortalece para dar conta de uma situação difícil, que pode ser uma pessoa, eventualmente, por algum tempo. As pessoas passam, gente. Então, tudo bem, tem gente que fica com o mesmo chefe anos e anos, né? 18 anos, sei lá. Mas isso é uma escolha pessoal. Então, e assim, se não dá para dar conta daquilo, né? Porque para trabalhar no mercado financeiro, não é fácil, é um mercado difícil, todos os mercados são difíceis. Eu trabalhei na indústria também, não é fácil. Mas o mercado financeiro, ele é mais acelerado que a indústria, por exemplo, até por conta da natureza da atividade. Então, quando você está dentro de uma fábrica, por mais que você tenha que reagir ao mercado, o objetivo de uma fábrica é a estabilização da produção. Você precisa de alguma tranquilidade para que não aconteçam erros, desperdícios. E você precisa ter uma certa tranquilidade, né? E padronização. Então, as coisas elas são mais tranquilas, mais lineares. O mercado financeiro, não. A vida da gente é como a cotação do dólar. Eu ia falar a mesa do câmbio. Assim. Cada dia é uma coisa diferente. Então, se você gosta desse mundo, você precisa aprender a lidar com esse mundo, né? E a vida.
Então, existem dias melhores, dias piores, e o que eu acho que a gente precisa fazer é aprender a viver. É preciso saber viver, sabe? E saber viver passa por um processo de amadurecimento psicológico. Amadurecimento psicológico não é só psicoterapia e meditação, e não é isso. Na Não, realidade, é a até, vida, né? É até enfrentar as coisas porque da vida. Até porque mesmo na psicoterapia o paciente tem que estar envolvido com o processo, senão a gente não faz milagre, a gente tem técnicas e ajuda essa pessoa, se ela não está envolvida, não rola, ela, né, não cresce. E aí, uma outra coisa que eu lembrei do comentário dele, assim, eu gosto muito da Monja Coen. Aí ela tem uma das palestras dela, ela fala assim, que a pessoa pergunta como lidar com pessoas difíceis, né? E aí ela fala, então fulano fez tal coisa e me deixou, né, pistola, fiquei muito bravo. Nossa, olha só o que ele me provoca. Ele me provoca. Eu estou ansiosa. Eu fiquei pistola. Por que eu fiquei tão pistola? Né? Então, volta a pergunta. Pega essa pessoa ranheta e tá. E aí eu uso assim, é lógico, a gente, isso dentro do limite de eu não vou permitir um abuso, falta de educação, né? Mas tem coisas que as pessoas provocam na gente, mas porque a gente permitiu que aquilo provocasse algo em nós. Né? Tudo provoca algo, ou vai me provocar empatia, vai me provocar alegria, ou vai me provocar raiva e tal. E, nossa, ele me deixou daquele jeito. Por quê? Usa também como autoconhecimento. Aonde que pega em você? Né? Onde que cutucou? Né? Saúde emocional também é estratégia, né, Dea? Você tem que ter Com certeza. estratégia com as pessoas e com as situações para dar conta daquilo, levando em consideração que a pessoa passa, a tua carreira não. Os objetivos são pessoais. Quem tem um casamento, quem tem um filho para mandar para fora, é você, não é o chefe chato ou o teu par que está tentando puxar o teu tapete. Porque, gente, isso acontece na vida de todos os mortais, né? Você entender que você está trabalhando por alguma coisa infinitamente maior. E se essa coisa vale a pena, você tem que pensar qual que é a estratégia emocional que você vai usar naquela circunstância para contornar aquela situação. De qualquer forma, aquelas diquinhas lá de ouro que eu dei lá na frente, os nãos necessários, como eu falo não, como eu celebro a vitória do dia, como eu faço, como a Déia falou, para ninguém é teflon, né? As coisas vão pegar na gente, não tem jeito, mas quais são os mecanismos de contentamento que eu posso fazer para dar uma limpada nessa panela suja no final do dia, para no outro dia estar mais inteiro, para lavagem de louça novamente? Então, é a vida, gente, não tem muita mágica, não. Graminha, tem alguns os comentários que estão no chat aberto, eu deixei aqui, eu tô xeretando também, tá? Que eu vi que você estava lendo. Ai, tá uma delícia aqui a colaboração do pessoal. A Ana Cláudia é minha amiga, a Guguinha, que a gente se formou junto. E aí ela tá colocando aqui que ela trabalha em escola como psicóloga escolar, está convivendo com muitos colegas angustiados com retorno presencial lá em Santa Catarina, que foi imposto. Inclusive colegas do grupo de risco, e que a gente ajudou muito ela a pensar em algumas possibilidades de apoiar os colegas. Uga, vamos falar depois? Aí me chama, assim, até quem depois quiser trocar aí figurinhas, né, melhores práticas, acho que tá todo mundo aí, né? A gente está no mesmo barco, né? A gente também teve um monte de desafios na Travelux, e evitei, né, assim, notícia que chega lockdown agora, e fecha a loja e volta, e equipe, como que lida com o líder e tal. Então, vamos trocar experiências e oportunidades também. Tem mais perguntas aí? Aí o pessoal enaltecendo, elogiando aí carinhosamente todo esse conhecimento que vocês nos trouxeram. Eu mesma, digo assim, eu, Amanda, faço questão de rever, eu quero rever muitas vezes essa live, gente. É um legado que vocês deixaram e é algo que necessita, nós somos seres humanos, nós não somos robôs. Então, é algo que nós necessitamos revisar internamente em constante. Então, assim, eu até recomendo o pessoal, entre no canal do YouTube da Abracan, se inscreva lá, essa live vai ficar registrada para vocês acessarem muito mais vezes, recomendarem aos colegas, mande ali um joinha, porque foi construído aqui pelas nossas convidadas especiais, a Andréia e a Dani, com muito carinho para todos vocês. Eu queria só terminar com aquela dica
com aquela dica lá de energia que eu falei. Não é energia esotérica, não. É uma dica de economia de energia. Conta pra gente, Dani. Muitas vezes a gente se exaure porque a gente não percebe que a gente está tendo um gasto energético. Não é gasto energético esotérico, é gasto emocional mesmo, né? A gente está se gastando com coisas que não trazem muito retorno, sabe? E eu e a André, como a gente é do mercado financeiro, a gente gosta de coisas práticas para trabalhar com as equipes, sabe? Quando a gente vai falar de motivação, a gente fala de um jeito muito prático, é com exercício, é com estratégia. Vamos lá, minha gente. É câmbio, gente, dá tempo, não, a mesa tá ó. Não dá tempo de ficar lá pensando na gratidão para jogar para o universo, demora muito o retorno, a gente precisa de um ROI mais acelerado, né? Então a gente gosta, é brincadeira, gente, mas a gente gosta de trabalhar com coisas que sejam práticas, que ajudem as pessoas de fato nessa busca da saúde emocional, até porque não é porque a saúde emocional que precisa ser difícil, moroso, né? E tem uma coisa que eu sempre oriento, inclusive nas carreiras das pessoas, que é você estar muito atento a coisas que estão roubando a sua energia. Que são geralmente coisas que a gente procrastina. Então, tem uma coisa que praticamente todo mundo faz. Então, você tem que, quando está numa situação normal, você tem que abastecer o carro toda semana, não tem? Eu moro em São Bernardo, em São Berlonge, como dizem os meus amigos, cara, tem cada apelido para minha cidade, São Berlondres, São Berlonge, São Frozen, tem vários apelidos. São Berlonge é porque o pessoal mais gosta. Então, eu moro em São Berlonge, gasto um tanque de combustível todos os dias para ir toda semana para ir até a Vila Olímpia. Aí o bom brasileiro, como que ele faz? Ele gasta o combustível do tanque inteiro, aí quando termina o combustível, você vai lá e abastece, não é isso? Só que, às vezes, você pega, né, define uma data para abastecer o carro, geralmente é no final de semana, sábado, domingo. Então, vai terminar o combustível do carro, no sábado, domingo eu vou lá e abasteço. Só que, às vezes, surge uma oportunidade melhor do que o abastecimento do carro, que é um churrasco na casa da família, né? É uma ida no cinema. E o que você faz? Não abastece o raio do carro. E aí o carro fica ali, né? Aí não deu. Chega na segunda-feira, o que acontece? Começa a rezar para Nossa Senhora do Tanque Vazio, para ela te abençoar, para você chegar num posto de gasolina e não ficar em pane seca no meio da Bandeirantes, e se atrasar para a reunião das 8h30, sei lá. Qual que é o ponto, gente? A gente precisa pensar nessas coisas que a gente faz no dia a dia e que roubam a energia da gente. Isso é um exemplo de uma coisa muito simples, que o que acontece? Você não abasteceu o carro, aí você está indo trabalhar preocupado com o tanque. Você chega no trabalho já suado, já cansado, já estressado, por causa de uma porcaria de um tanque de gasolina. Então, qual que é a reversão disso? É abastecer todas as vezes que o tanque chegar na metade do tanque. Qual que é a diferença no dinheiro, né? De abastecer no final do tanque ou de abastecer na metade do tanque? Não, mas você economiza energia, mas você economiza emocional. E isso acontece muitas vezes na vida da gente, né? Esse é um exemplo. Eu vou falar de exemplos idiotas, mas depois o exercício é você entender quais são as coisas idiotas que você faz na sua vida que roubam a sua energia. Mulher é uma coisa. A gente, às vezes, no final, deixa para fazer a unha no final de semana. Aí não faz a unha no final de semana. Aí chega na reunião, na segunda-feira, tá aquela unha craquelada de vermelho. E você precisa falar com o CEO ou com o diretor da sua empresa. Só que aí o que acontece? Tua percepção de você mesma tá pior do mundo, porque você só consegue prestar atenção na unha. Só que você precisa reportar um relatório dificílimo, só que a unha... E a unha também pode ser o cabelo branco que está aparecendo que você não pintou no final de semana, sabe? Então, gente, o que eu vou fazer para contornar isso? Eu vou colocar um esmaltezinho eu vou pintar sempre com a mesma cor. Vou levar a cor que eu quero lá na manicure e depois eu dou uma retocada. Eu vou colocar o sprayzinho, a gente sabe, né? Eu tô nos 40. A gente guarda o sprayzinho, sabe? Quando os brancos estão aparecendo, joga aquele sprayzinho lá. São coisas pequenas e idiotas da vida cotidiana que roubam energia da gente. Mas tem outras coisas que também fazem, que tem essa mesma função na vida da gente. Quem nunca ficou semanas contemplando uma cortina suja na sala?
Sabe aquele negócio de você sentar do trabalho, chegar lá morto, de cansado, deitar no sofá, comer esse daqui que tá atrás de mim, e aí você olha aquela cortina branca cinza. Aí no outro dia você chega lá, a cortina segue cinza. E quem é que leva para a máquina ou para a lavanderia? Ninguém, que a gente não tem energia. Só que o que acontece todos os dias que você chega na sua sala, ao invés de você relaxar, você começa a se culpar porque a cortina tá cinza. Ah, mas que bobagem, então desencana que a cortina tá cinza. Só que tem gente que não consegue desencanar e aquilo rouba a energia do momento de descansar. Gente, eu dei esse exemplo, mas tem trocentas outras coisas que vocês podem pensar e refletir, e eu trouxe bem para o bobinho, porque todo mundo tem uma questão como essa. Pouco importa se você é uma pessoa muito amadurecida ou muito jovenzinha, todo mundo tem. E você descobrir... Não, é que eu falo assim, que é bobinho, mas, né? Qual que é a base da ansiedade? Falta de tomada de decisão, situação de risco, de falta de planejamento. Então, assim, é uma tomada de decisão pequenininha que é uma ansiedadezinha. Aí você deixa de tomar uma outra decisão que te dá mais um pouquinho de ansiedade. Tá? Então, assim, parece coisa besta, né? E são simples quando a gente vê elas separadas, mas que se a gente deixa para lá, vira uma bola de neve. Então, quais são as bobeirinhas que você não planejou, que você postergou, que é isso que vai te gerar, que vai começar a palpitar, que vai começar e aí por diante. E aí é qualquer coisa. É o exame médico que você não marca assim que você sai do consultório, é o horário que você sai para levar as crianças na escola que te faz estar atrasada todos os dias, é a falta de atenção para o dever de casa no horário contrário que te faz sentir a pior mãe do mundo. Então, tem trocentas coisas. É o carro que você não lava no dia correto, e aí depois... quando você faz coaching de vida, né? A gente sempre fala muito das coisas que a gente adora, que a felicidade, ela mora no minimalismo, rodeado do pouco que você tem, que seja tudo que você gosta, que você adora. O brinco que você coloca tem que ser um brinco que você adora, tem que ser da cor que você adora. A camisa que você coloca para você ir trabalhar, os meninos, né, que gostam da camisa, com boturatura, caimento perfeito, tem que ser a camisa que você adora. O seu carro tem que ser o carro que você adora. O seu guarda-roupa tem que estar do jeito que você adora. A sua vida tem que ser uma vida adorável. Porque quando você busca uma vida adorável, isso fortalece muito a sua estima. E você vai com uma energia totalmente diferente para a vida, para a reunião, para buscar sua promoção, para o elevator pitch, lá quando você encontra o CEO, você vai com uma outra energia. Se você gosta daquela camisa com aquele caimento, não use outra camisa com um caimento diferente, porque senão no dia que você encontrar o diretor para dar aquela mensagem no elevador que você precisa dar, se você tiver de um jeito que não é o jeito que te faz se sentir confortável, você não vai com a mesma energia para aquela situação. Então, gente, é isso. A vida, ela se faz nas pequenas e nas grandes coisas, né? Então, busque entender quais são os mecanismos de aceleração da ansiedade, tampem o ralo do dispêndio, do gasto da energia que não precisa ser gasta, sabe? Revejam a procrastinação, não com uma tendência de revolução, mas homeopática. Então, lutem contra a procrastinação num formato homeopático, sabe? Retomando as coisas que precisam ser feitas aos pouquinhos, mas todos os dias um pouquinho, sem se exaurir também. Busquem as coisas e uma vida adorável. Eu não estou falando que você precisa ter o melhor carro do mundo, mas tenha um carro com design que você gosta. Você vai entrar nesse carro com uma outra energia. Tenha o computador que você gosta, tenha a roupa que você gosta, construa a família que você gosta, construa a rede de amigos que você gosta, a rede profissional que você tenha coisas adoráveis na sua vida. E se você precisar de ajuda, peça. E na dúvida, vai no tradicional. Então, se você achar que está precisando, vai atrás de atendimento médico, vai atrás de atendimento psicológico e vai mexer esse corpo, porque isso faz toda a diferença na sua vida. E de resto, que vocês tenham um resto de semana muito feliz, gostoso. A gente está aqui para responder as dúvidas. Pode me procurar no LinkedIn, Andréa também.
essa mesma palestra a gente deu na Rede Dória, em algumas outras empresas. Se a demanda não for muito grande e a gente puder cooperar com vocês também, a gente pode ajudar, e depois também a gente pode pedir ajuda para a nossa empresa, porque a vida é assim, uma grande troca. E é isso, Amanda, muito obrigada pela oportunidade. Olha, Obrigada, Amanda. Dani, eu que tenho a agradecê-las, não apenas aqui a Amanda, mas a Abracan, em nome de todo o mercado que está aqui ouvindo, tendo essa oportunidade tão especial de ouvi-las. Quando você diz, Dani, de fazer a vida uma vida adorável, eu posso dizer que essa palestra aqui foi uma palestra adorável. Muito obrigada pela contribuição tão rica de vocês. A gente que agradece a oportunidade. Precisando, a gente está ali, ó. BRM 105 é só procurar a gente. Só chamar. Vou lá no LinkedIn. Com certeza. Nossa, ó, toque, toque, toque. Agora ela direto. Então, tá bom, gente. Muito obrigada pela contribuição. Que delícia. Acabou. Nós não... Saiu até um pouco fora do previsto, né? A live se estendeu devido ao tema ter sido tão especial e mereceu muito essa extensão de vocês. Cada minuto aqui, tenho a certeza que foi muito produtivo, e o quanto vocês estão impactando positivamente na reflexão dos nossos colegas, do nosso mercado e do ser humano, né? Como a gente volta ali que somos pessoas, não somos robôs. Então, se faz necessário, revejam essa live, pessoal. Assistiram hoje, mas revejam, porque é uma renovação constante. Dani, um beijo enorme para você. Andréia, para você também. Mais uma vez, nosso carinho, nosso associado Travrax, de ter dado a licença de trazê-las aqui para colaborar com o nosso mercado, e principalmente a vocês que trouxeram com tanto carinho e qualidade a live de hoje. Um beijo para todas vocês. E para vocês também, beijo, pessoal. gente. Muito obrigada a todos Beijo, que ficaram aqui gente. até o fim, gente.